Olá pessoal, boa noite. 16 de fevereiro de 2023, 19 horas. E aqui estou para dar início ao estudo da obra O Livro dos Médiuns, realizado pelo canal Mood, e eu sou Vitor Antenori Rossi. Estamos no encontro de número 1, primeira parte, Noções Preliminares. Capítulo 1. Existem espíritos? Vamos lá então, né? Para você que não me conhece, eu sou Vitor Antenori Rossi, psicólogo desde 2007 e já tenho alguns conteúdos produzidos aqui no canal Mood e no YouTube de forma geral. Então, muito obrigado por você se juntar a nós e a vocês que já estão aqui acompanhando estudos desde 2015. Item 1. A dúvida em relação à existência dos espíritos tem por causa principal a ignorância da verdadeira natureza deles. Imaginam-se os espíritos como seres à parte na criação, sem nenhuma prova de sua necessidade. Muitos só os conhecem pelos contos fantásticos que ouviram na infância, mais ou menos como se conhece a história pelos romances. Então Kardec começa a falar, tem que entender o contexto, né? O contexto de Kardec, ele é o codificador da doutrina espírita Allan Kardec. Tá? Como ele é o codificador, ele trouxe essa informação num momento, e isso poderia ser trazido em qualquer momento, mas num momento em que as questões intelectuais estavam muito em alta. Tá? Metade do século XIX. Nesse momento, ele teve que lidar com muita crítica, muita adversidade. Então, em alguns textos, né, dos livros dos livros dele, você vai perceber que ele fica se defendendo, ele fica tentando provar que o que ele construiu tem um fundamento, tá? Por isso que em alguns pontos você vai observar esse confronto dele, como está aqui. Então ele fala das pessoas que entendem como espírito apenas aquilo que está nos filmes, aquilo que está hoje assim nas novelas, né, na literatura de forma geral, de espíritos, fantasmas, né, seja no porão e tudo mais. Depende muito da cultura, depende muito do lugar. Se você pega, por exemplo, aqui no Brasil tem uma aceitação maior com relação ao espiritismo, porque Chico Xavier nasceu aqui, Chico Xavier viveu aqui, tem o Divaldo, tem a Zíbia Gaspareto, os outros Gaspareto, né? Tinha o João de Deus, que depois, né, acabou tomando um outro, mostrando-se uma outra pessoa, mas era um polo, uma referência. Quando você assiste séries dos Estados Unidos, por exemplo, eles não têm essa perspectiva. Os filmes de terror são todos assim, fantasmagóricos. As questões dos médiums são aquelas pessoas que vão no local e sentem as paredes, né? É diferente a ideia de mesa branca, como nós temos aqui. Então, culturalmente falando, o Brasil é um país mais aberto que muitos outros para isso. Mas ainda assim são pouquíssimos os espíritas de forma geral, comparado com os protestantes, católicos e outras religiões. Muitos só os conhecem pelos contos fantásticos que ouviram na infância. Então ele questiona, ao invés da pessoa investigar isso mais fundo, ela fica presa apenas nesse aspecto. Qualquer que seja a ideia que se faça dos espíritos, essa crença é necessariamente fundada sobre a existência de um princípio inteligente fora da matéria. Ela é incompatível com a negação absoluta desse princípio. Ele vai sempre por um raciocínio lógico, tá? Qualquer que seja a ideia que se faça dos espíritos, é necessário que ela esteja fundada, ou seja, tenha a sua fundação sobre a existência de um princípio inteligente fora da matéria. É incompatível com a negação absoluta desse princípio, ou seja, se eu não acredito que existe algo fora do corpo, algo que não está na matéria como nós a conhecemos, então eu não acredito em espírito. Essa é a posição de Kardec. Não dá para imaginar o espírito conectado à matéria. E ele está conversando dessa maneira para nos levar naquela direção das pessoas que dizem que quando nós morremos, tudo acaba. Vem o nada, vem a escuridão infinita, porque estamos conectados, a nossa vida está conectada à matéria. Quando Kardec fala isso, ele diz: isso que vocês acreditam então não é um espírito, porque um espírito não pode estar conectado à matéria. O que ele chama aqui princípio inteligente. Então vamos lá.
Você que nunca fez estudo comigo, em alguns momentos eu vou trazer notas minhas, que estarão aqui identificadas como notas do expositor, portanto eu, tá? De complementos para o estudo de outros livros, seja aqui no caso de Kardec ou não. Nota do expositor. No Livro dos Espíritos, no capítulo 2, da parte primeira, chamado Espírito e Matéria, Allan Kardec pergunta para os espíritos na pergunta 23: que é o espírito? Resposta: o princípio inteligente do universo. 23A. Qual a natureza íntima do espírito? Resposta: não é fácil analisar o espírito com a vossa linguagem. Para vós, ele nada é, por não ser palpável. Para nós, entretanto, é alguma coisa. Ficais sabendo. Coisa nenhuma é o nada, e o nada não existe. A resposta dos espíritos explica, sem explicar, que não tem recursos, nós não temos recursos na nossa linguagem ou no nosso desenvolvimento científico. Não é a linguagem no sentido falta uma palavra, um vocabulário, um vocábulo. Falta um conhecimento. Um conhecimento. Imagina se você pudesse voltar no tempo hoje, em 1920, e você falasse AIDS. O que significa AIDS? HIV. Ninguém vai saber o que é. Porque o HIV ainda não tinha se manifestado no ser humano. E o HIV ainda não tinha produzido AIDS em ninguém. Eles não tinham essa informação. Então, a resposta dos espíritos vem: vocês ainda não têm um conteúdo descoberto cientificamente para que nós consigamos explicar isso de uma maneira que vocês entendam. Aí sim. Vai tentar ensinar engenharia mecânica para mim, eu não vou entender quase nada, mas se tentar ensinar para uma criança de 3 anos, não vai fazer diferença nenhuma. Ela quer pegar o carrinho e fazer vrum, vrum. Ela não está preocupada que tem ali dentro funcionando. Tá? Desta maneira, eles dizem: apenas confiem inicialmente. Não existe o nada no universo. Tudo onde nós enxergamos nada é uma representação da falta de conhecimento que nós temos para explicar o que está ali. Aí vem o desenvolvimento, descobre a molécula, descobre o átomo, aí descobre a partícula subatômica. Aí agora qualquer pessoa fica falando que eu sou quântico, eu sou quântico, eu sou quântico, né? O universo quântico. Isso não existia antes. Então, se não existia a molécula, se não existia o átomo e essas coisas foram descobertas, quer dizer, não existia no nosso conhecimento, né? No universo sempre existiu. Se não existia isso para o nosso conhecimento, o que garante que não tem outras coisas que nós também não conhecemos? Essa é a reflexão. Nós olhamos para o nada, nós chamamos isso de vácuo, porque a matéria como nós a conhecemos não preenche aquele espaço. Os espíritos estão dizendo que tem outras coisas que preenchem esse espaço, as quais ainda nós não temos condições de explicar. Continua. Eu vou voltar só um aqui, ó. Por que eu estou indo nesse caminho? Porque Kardec fala: deve ser fundada necessariamente sobre a existência de um princípio inteligente. Princípio, aquilo onde se inicia. Aí é por isso que eu coloquei essa pergunta. Os espíritos responderam no Livro dos Espíritos: espírito é o princípio inteligente do universo. Aí na pergunta 5, no item 5 do livro A Gênese, os milagres e as predições segundo o Espiritismo, capítulo 11, Princípio Espiritual. A Gênese também escrita por Kardec. Então ele traz uma pergunta: são a mesma coisa o princípio espiritual e o princípio vital? Resposta: partindo como sempre da observação dos fatos, diremos que, se o princípio vital fosse inseparável do princípio inteligente, haveria certa razão para que os confundíssemos. Mas, havendo como há seres que vivem e não pensam, quais as plantas, desde que a matéria tem uma vitalidade independente do espírito e o espírito tem uma vitalidade independente da matéria, evidente se torna que essa dupla vitalidade repousa em dois princípios diferentes. O que eles estão falando do princípio? Nós olhamos o princípio inteligente e ele identifica também o princípio vital. O princípio vital está conectado à matéria. O princípio vital é o que dá, por exemplo, permite que a planta cresça. A planta, portanto, não tem um princípio inteligente,
mas ela tem um princípio vital, porque ela responde aos estímulos materiais, aquilo que afeta a matéria, aquilo que pode chegar até a matéria. O vento afeta a matéria, uma ventania pode derrubar um telhado, o sol afeta a matéria, o sol pode queimar a tua carne, a tua pele. Então, esses são elementos que afetam a planta. Mas a inteligência, você pode trabalhar isso na questão da energia. Se você ficar falando palavras negativas para uma planta, ela morre. Esse experimento eu já fiz e várias outras pessoas já fizeram. Você pode vê-lo no YouTube. Isso é uma coisa relativamente antiga. Se você falar coisas positivas, ela aumenta, mas ela não entende o português, o inglês, nada disso. É a vibração. A vibração e a energia. Eu tive um professor de filosofia na faculdade, Dr. Paulo Custódio. Ele era doutor em filosofia da literatura. E ele fez um experimento com o cachorro dele. Ele adotou um cachorro. E quando ele tinha que dar bronca no cachorro, ele falava algo carinhoso, mas num tom alto. E quando ele queria ser carinhoso com o cachorro, ele falava algo agressivo, mas num tom amoroso. Então, se o cachorro fizesse algo errado, ele não falava assim, sai daqui! Ele falava, eu te amo! E se ele quisesse ser carinhoso com o cachorro, ele falava, ô seu lixo imundo, vem aqui que o papai quer maltratar você. E o cachorro ia. O cachorro ficava assustado com o eu te amo e o cachorro gostava de ser maltratado, dentro dessa ótica distorcida. Porque ele estava tentando fazer esse experimento de perceber se são as palavras que o animal aprende, porque o cachorro pode aprender um número de palavras, ou se é a energia, o movimento da fala. E isso ficou provado. Ele levou a gente lá e mostrou isso para todos nós. Então, é sobre a palavra. Você não vai conseguir explicar para a planta. Olha, se você virar 10 centímetros para lá, você vai pegar um pouco mais de sol. Ou ela vai pelo instinto, nesse instinto, esse princípio vital, ou ela não vai e morre. Porque não tem isso, como nós temos a inteligência de descobrir quando vai construir uma casa, para que lado que fica o sol, placa solar, onde que venta, onde o sol nasce no verão. Isso não tem essa inteligência, tá certo? Então eles dividem aqui que um princípio espiritual e o princípio vital são coisas distintas. Atuam juntos, mas que são coisas distintas. E continua. Voltando ainda na nota do expositor, o Livro dos Espíritos, capítulo 4, da parte primeira, do princípio vital. Pergunta 62. Qual a causa da animalização da matéria? Resposta: sua união com o princípio vital. 63. O princípio vital reside em algum agente particular ou é simplesmente uma propriedade da matéria organizada? Numa palavra, é efeito ou causa? Resposta: uma e outra coisa. A vida é um efeito devido à ação de um agente sobre a matéria. Esse agente, sem a matéria, não é vida. Do mesmo modo que a matéria não pode viver sem esse agente. Ele dá à vida a todos os seres que o absorvem e assimilam, ou seja, é uma relação de interdependência. Eles dependem um do outro. O princípio vital sem a matéria para animar, que você não vai saber. Você não tem. É quando eles falam: se uma árvore cair na floresta e ninguém estiver lá para ouvir, ela produz som? A queda produz som? Então, se der uma ventania no meio do oceano e ninguém está lá para sentir, houve ventania? Naquele espaço, sim. Mas ela não foi sentida, então não é uma percepção de que isso é ventania. O princípio vital, por exemplo, só pode ser percebido quando ele está animando um corpo. Do mesmo jeito que quando está frio e você assopra e vê a fumaça, você sempre respira e o ar sai do seu pulmão e você nunca enxerga. Mas, quando está frio o suficiente, aquele calor saindo do seu pulmão quente produz essa fumaça e você consegue vê-lo. Tá claro? Não é necessário que exista. E a vida, né? A matéria sem o princípio vital não tem vida. Pega um mineral, por exemplo. Mineral é matéria. Um ferro é matéria. Bruta.
mas o ferro vai ficar lá. Se você colocar o ferro lá, ele vai ficar lá por toda a eternidade, até que alguma coisa venha movimentá-lo, sair do princípio da inércia, até que uma força coloque ele novamente em movimento. Só que aquilo que tem princípio vital, como as plantas, isso se movimenta. Ela abre, ela fecha, ela cresce, ela vai para a direita, para a esquerda. E aí Kardec faz um comentário sobre isso no capítulo 4 do Livro dos Espíritos. O conjunto dos órgãos constitui uma espécie de mecanismo que recebe sua impulsão da atividade íntima, ou princípio vital que entre eles existe. O princípio vital é a força motriz dos corpos orgânicos. Ao mesmo tempo que o agente vital dá impulsão aos órgãos, a ação destes entretém e desenvolve a atividade daquele agente, quase como sucede com o atrito que desenvolve o calor. Então, a junção dos dois, o atrito, né, nessa analogia dos dois, produz o calor, que no caso seria a vida. Essa vida rudimentar sem a inteligência. Bem explicado, né? Então, o princípio vital é força motriz dos corpos orgânicos e o princípio intelectual, o princípio inteligente, é a força motriz dos corpos espirituais. Volta no Livro dos Médiuns, item 2. No momento que se admite a existência da alma e sua individualidade após a morte, é necessário admitir também, primeiro, que ela é de uma natureza diferente do corpo, porque uma vez separada não tem mais as suas propriedades. Segundo, que ela goza da consciência de si própria, pois se lhe atribui a alegria e o sofrimento. Do contrário, seria um ser inerte. E tanto valia ter como não ter alma. Isso admitido, essa alma vai para alguma parte. O que acontece com ela? E para onde vai? Kardec nos coloca então em contato com a linha de pensamento dele. Como eu disse, sempre indo por uma lógica. Essa lógica dessa perspectiva dele, né, dessa natureza dele de pesquisador, né? Kardec é o grande pesquisador. Educador. No momento que se admite a existência da alma, então, ok, eu passei da fase de questionar se a alma existe ou não. E eu aceito que existe um princípio inteligente, e que esse princípio inteligente não depende da matéria. Acreditei nisso? No momento em que eu admito isso, e admito que essa alma é individual após a morte, então eu também preciso admitir mais duas coisas. Se ela é individual após a morte, por quê? Porque existem doutrinas, existem filosofias que acreditam que nós somos parte do cosmo de alguma maneira, como uma energia que se condensa, vamos por assim dizer, e habita um corpo físico. E no momento em que nós morremos, nós voltamos para o todo. Como uma gota d'água que cai no oceano, e aí nós voltamos a ser o todo. A visão kardecista disso diz que quando nós morremos, nós voltamos para o mundo espiritual, mas mantendo a nossa individualidade, a nossa forma. Eu não volto para o todo no sentido de que eu não volto para a inconsciência. Eu me mantenho consciente o tempo todo. Eu sou inconsciente das minhas sombras, aquilo que eu não sei de mim. Nesse momento, eu sou inconsciente com relação aos conteúdos de física quântica, por exemplo. Eu sei que eles existem, que pessoas os estudam, mas como eu não os estudo, eu não sou consciente deles. Como espírito, eu sou então consciente de tudo aquilo que eu vivi e aprendi. Mas eu não me torno inconsciente como se eu desaparecesse. Acreditando então nisso, que a alma mantém a sua individualidade, o espírito, vou falar espírito aqui para não confundir. O espírito mantém a sua individualidade após a morte, então eu tenho que admitir primeiro, né? Esse espírito, essa alma, é de uma natureza diferente do corpo. Porque uma vez separada, não tem mais as suas propriedades. Quando eu falo nos outros estudos, em estudos anteriores, o espírito não tem sistema nervoso central. Quem tem sistema nervoso central é o corpo. O sistema nervoso central é o que te faz
controlar as tuas emoções, principalmente dentro do teu corpo físico. Tanto que você consegue tomar um remédio que vai te deixar um pouco mais alegre, seja ilegal ou ilícito ou lícito. Né? Toma uma cerveja te altera, toma café te altera, porque o sistema nervoso é alterado, ele libera este ou aquele neurotransmissor e você se sente diferente. Por isso esses prazeres que nós alcançamos na carne, eles são irrelevantes para o espírito em sua maioria. O espírito não vai ter o prazer que você pode ter numa masturbação, se você é compulsivo por pornografia. Ele não vai ter o prazer de cheirar uma cocaína, ele não vai ter o prazer dessas coisas. Mas ele vai ter o prazer de uma oração, por exemplo, porque é energia. De uma palavra. Quando a pessoa vive a vida em direção ao materialismo, não é que não pode comprar um carro, tem que viver sem nada. O materialismo é usar a matéria como referência para as suas escolhas. Você pode dirigir um carro de 200 mil se você quiser. Isso não faz de você um materialista. Mas se você gritou com o teu filho, perdeu tua família, enganou os outros para conquistar esse carro, aí você é materialista. Porque você criou um rastro de animosidade, criou um rastro de, vamos pôr aqui entre aspas, karmas que você terá que pagar ou penas que você terá que cumprir pela tua própria consciência em razão da matéria. Então, biblicamente, quando se fala não se pode amar a Deus e a Mamon, Mamon é a representação da matéria, do dinheiro, como nós entendemos, mas é a matéria. Ficar com alguém só pelo corpo, porque tem o peito grande, porque tem a coxa grande, isso é materialismo. Estar com alguém porque é uma pessoa que te faz bem, ou enxergar beleza numa pessoa virtuosa, ou se interessar por alguém porque a pessoa é gentil com os outros, isso é espiritual. E você pode se interessar por alguém, você pode ser espiritualizado, mesmo dirigindo um carro de 200 mil, e você pode ser materialista, mesmo só tendo o cano da bicicleta do namorado para andar. Porque isso não tem a ver com o consumismo, isso não tem a ver com o capital. Isso tem a ver com o direcionamento que você dá e o que norteia a sua vida. Isso é muito importante separar. Okay? Então, se a alma ela é diferente do corpo e quando separada não tem suas propriedades, tudo que eu construo para o corpo, de prazer para o corpo, fica com o corpo depois que eu morro e eu vou embora só com o que ficou para o espírito. Então, tem muitas pessoas, quando se fala de perder uma encarnação, é porque elas viveram para o corpo. E quando elas voltam para o mundo espiritual, elas estão meio que igual quando elas estavam antes de vir. Segundo ponto que eu tenho que admitir que a alma goza de consciência de si própria, pois se atribui a alegria e o sofrimento. Do contrário, seria um ser inerte, e tanto valia ter como não ter alma. Isso admitido, essa alma vai para alguma parte. O que acontece com ela e para onde vai? Olha o processo terapêutico. Se você faz terapia, às vezes você vai encontrar alegria naquilo que você já tinha. Você começa a perceber quanto tua esposa é gente boa, você começa a perceber a importância do seu filho na sua vida, o quanto o seu trabalho não é tão ruim. Então, se é a mesma coisa e o que mudou foi a maneira como eu a enxergo, sou eu quem atribui felicidade ou infelicidade. O meu estado mental determina se eu vou me sentir no céu ou no inferno. A planta não tem isso. Essa é a imagem aqui. A planta não tem isso. Ela está no deserto, a planta se esforça e você acha um cacto com uma rosa no deserto. E às vezes você cria a planta dentro da tua casa e ela morre, porque é sobre uma experiência que não tem a ver com a planta falou, estou deprimida. A planta não fica deprimida. Ela sente o choque da mudança. Me tiraram de onde eu estava e me botaram num outro lugar, isso pode matá-la, mas não é uma tristeza. Essa é a ideia. Eu atribuo na minha vida tristeza ou alegria dependendo de como eu enxergo. E quando eu modifico a maneira como eu enxergo, eu modifico a maneira como eu sinto. Ele fala sobre para onde vai a alma. Tá? E aí segue. Eu não estou lendo o livro inteiro, tá bom? É o capítulo, então tem alguns trechos que você não vai ver aqui. É mais para ajudar a quem já está estudando. Qual é a importância da Terra perdida nessa imensidão? Por qual privilégio injustificável este grão de areia imperceptível, que não se distingue nem por seu volume, nem por sua posição, nem por seu papel particular, seria o único povoado de seres racionais? A razão se recusa a admitir a inutilidade do infinito
E tudo nos diz que esses mundos são habitados. Kardec vai continuando na reflexão dele, então para onde a alma vai depois que morre? E só tem o planeta Terra para ir? E ele elabora, não, tem outros lugares, deve haver vida em outros lugares. Não porque eu quero, ele fala assim, não porque eu quero, mas porque a lógica nos faz acreditar nisso. Então vamos aqui mais uma nota do expositor no Livro dos Espíritos, capítulo 3, da parte primeira. Pluralidade dos mundos. Kardec pergunta na 55. São habitados todos os globos que se movem no espaço? Resposta: sim. E o homem terreno está longe de ser, como supõe, o primeiro em inteligência, em bondade e em perfeição. Entretanto, há homens que se têm por espíritos muito fortes e que imaginam pertencer a este pequenino globo o privilégio de conter seres racionais. Orgulho e vaidade. Julgam que só para eles criou Deus o universo. Existem então indivíduos porque se nós somos uma individualidade, existem indivíduos habitando todos os globos que se movem no espaço? E os espíritos dizem que sim. E que não só tem, como nós estamos longe de ser, entre os que habitam o universo, não o planeta Terra, os primeiros em inteligência, bondade e perfeição. E mesmo assim, os seres humanos, muitos deles acham que só tem vida na Terra, no pequenino globo, e só aqui tem seres racionais. E é tão fácil de perceber essa projeção, porque ao longo da história, quando fizeram filmes de alienígenas, eles sempre são violentos. Eles querem fazer exames com inspeção de orifício, eles querem fazer cirurgia, eles abduzem a pessoa, eles abduzem as vacas, eles querem nos estudar como se nós fôssemos os ratos de laboratório que nós fazemos. É o ser humano que faz isso. É o ser humano, não todos, né? Mas é o ser humano de forma geral que não pode ver uma coisa nova que quer abrir ela para ver como ela funciona. É natural, como uma criança que quer desmontar o brinquedo. O problema é que a gente não consegue montar de novo depois. E aí, quantas espécies já foram extintas? Quantos biomas já foram afetados? E nós não sabemos o que fazer com aquilo depois. Demora um tempo. Então nós projetamos. Se você faz um filme de alienígena, onde eles vêm para trocar conhecimento e explicar para nós como funciona o mundo, vai para lá no Story Channel, assim, ó, eram os deuses astronautas, os alienígenas ajudaram a construir as pirâmides, porque lá no fundo as pessoas não estão interessadas nisso. O que essa ideia transmite? Que nós somos bons e que todo mundo que mora longe do planeta Terra é ruim, quer nos matar. Então nós temos que nos defender. Eles são estranhos, eles são feios, eles são asquerosos. E nós é que somos bonitos, simétricos, e nós defendemos o patriotismo. Né? Independence Day é um filme que mostra bem isso, e vários outros, né? Dentro das séries. Isso é projeção, ou seja, nós pegamos um conteúdo que é nosso e imaginamos que o outro fará isso. Se descobrirem vida em Marte, por exemplo, achar uma caverna lá, um buraco, e lá dentro tiver um bichinho, você acha que não vão retirar esse bichinho e trazer para cá? Não vão abduzi-lo? Ou vão ficar lá estudando ele em seu habitat natural? E se esse bichinho tiver 3, 4 filhotes, vão falar, não, deixa ele quieto, porque ele. Essa é a experiência. Então, nós estamos longe, segundo os espíritos, de sermos os melhores ou mais evoluídos, moral, intelectual, dentro do universo. E quem pensa assim, segundo eles, é orgulhoso e vaidoso. Continuando, pergunta 56. É a mesma a constituição física dos diferentes globos? Resposta: não. De modo algum se assemelham. Então, não só existem outros seres, mas eles não são como nós. Por isso a explicação. Isso aí depois, se você quiser, você aprofunda. O livro dos Espíritos também foi estudado na íntegra aqui e o Evangelho também, no canal Mood. Quando se fala dessa maneira, mas então tem alguém em Marte? Como que eles aguentam aquela temperatura? Porque eles não são humanos. Humano é a espécie humana é aquela que se desenvolveu no planeta Terra, porque toda espécie se desenvolve de acordo com o ambiente em que está. Por isso você não tem araucária no Ceará.
Por isso você tem pinheiro no Canadá, mas não tem pinheiro no deserto do Saara. É simples. Do mesmo jeito que você tem seres humanos que aguentam temperaturas 40 graus abaixo de zero e 50 graus acima, tem pessoas que não conseguem se adaptar a isso. Peixes que vivem lá na profundeza, na escuridão, e peixes que preferem ficar no raso. Não é inacreditável. No próprio planeta Terra nós estamos vendo isso. Então por que que no universo seria diferente? São seres que se adaptam e que têm uma outra roupagem, portanto material. Para sobreviver naquele planeta, tem que ser um corpo que não precisa de oxigênio e que suporta altas temperaturas. É nesse sentido. E que se ele não é material a ponto de ser afetado pela matéria, como eu expliquei do Sol, nossos olhos, que interpretam o que a luz traz, e isso é matéria, não será capaz de enxergá-los. Nós não conseguimos enxergar no escuro. Você pode ter a melhor visão do mundo, mas se apagar todas as luzes, você não enxerga mais. Então não é que você enxerga porque o teu olho enxerga. Você enxerga o que a luz te mostra. E a luz é matéria. A luz afeta a matéria. A luz não consegue atravessar a matéria, por isso produz sombra. Então, por este motivo, nós não os enxergamos. Pergunta 57. Não sendo uma só para todos a constituição física dos mundos, seguir-se-á tenham organizações diferentes dos seres que os habitam? Resposta: sem dúvida, do mesmo modo que no vosso os peixes são feitos para viver na água e os pássaros no ar. Então ele faz essa pergunta e isso que eu acabei de responder. Cada planeta tem um tipo de habitação, habitantes que conseguem sobreviver àquele clima. Atmosfera. Voltando agora no livro dos médiuns. Mas então, em que se transformam as penas e as recompensas futuras se as almas não vão para determinados lugares? Essa ideia é absurda e dá motivo à incredulidade. Digamos que em lugar disso as almas gozem sua felicidade ou sofram suas penas em seu íntimo, que a sua sorte esteja subordinada a seu estado moral. Porque aqui Kardec vai questionar a questão do céu e do inferno. Aí depois que morre, para onde nós vamos? Uns dizem que vamos para o céu, outros dizem que vamos para o inferno. Mas se nós não podemos identificar estes locais, ele explora isso mais no livro, né? Nós já escavamos até o centro da Terra e não tem inferno lá. Já mandamos nave para o espaço e não tem céu lá. Então, se não existe esses lugares, para onde nós vamos? E ele interpreta, baseado em toda a experiência desses estudos dele, com os espíritos, nessas perguntas e respostas, que na verdade céu e inferno são estados mentais que nós atingimos dependendo das nossas condutas. Se eu faço um monte de coisa errada, o meu inconsciente fica espinhoso, então eu começo a sentir culpa, mesmo que indiretamente. Eu começo a achar que todos vão fazer o mesmo comigo. Então o mundo fica um lugar onde eu desconfio, eu fico paranoico. Isso é viver no inferno. Quem rouba tem medo de ladrão. Quem rouba tem medo de ladrão, mas não é no sentido do ladrão bandido. Quem rouba acha que todo mundo é ladrão. E ele não dorme em paz. Ele faz da própria existência um inferno através das escolhas negativas. De levar o inferno para o outro, para que eu dê algo para o outro, primeiro eu preciso tê-lo para mim, certo? Para eu te dar R$ 5, eu tenho que ter R$ 5. Para eu fazer da sua vida um inferno, primeiro a minha tem que ser um. Então eu dou o que eu tenho. Aí esses indivíduos acabam ficando perturbados. Então, olha, as almas gozam de sua felicidade ou sofrem suas penas em seu íntimo. E a sorte delas, né, o que vai acontecer com elas, está subordinado ao seu estado moral. Melhore o seu estado moral e você melhorará a sua sorte. Digamos que as almas não chegam ao seu desenvolvimento máximo senão quando fazem para melhorar e depois de uma série de provas que servem para a sua depuração. Os anjos são almas que chegaram ao último grau e todos podem atingir com boa vontade. Então eu chego no meu desenvolvimento máximo quando eu faço por isso. E como é que eu faço por isso? Fazendo coisas boas. Passando pelas provas sem enganar o outro, sem trair o outro, sem sacanear, sem matar, sem roubar. Da forma mais justa possível. Os anjos seriam então aqueles espíritos, aquelas almas que conseguiram passar por todas essas provas
voltando, fazendo de novo, repetindo de ano, no sentido de reencarnação, no sentido de experiência, chegaram neste local melhor e agora compreendem tudo. Como eles chegaram nesse local por uma virtude moral, eles não vão conseguir ficar no céu tocando harpa. Eles desenvolveram empatia e querem ajudar aqueles que ainda não chegaram. Esse seria o conceito de mentores, anjos da guarda. São aqueles que escolhem ajudar os que estão passando pelos que eles já passaram. Porque o estado de plenitude não é falar eu venci, vocês que se danem. É eu venci, mas o que adianta se o outro não venceu? Então eu vou na direção dele. Isso seria um grau de angelitude. Digamos que os demônios sejam as almas dos perversos, ainda atrasados, mas que podem se elevar como os outros. Isso estará mais conforme a justiça e a bondade de Deus que a doutrina de seres criados para o mal e perpetuamente devotados ao mal. Kardec então ele contrapõe a ideia de que existem anjos e demônios como definidos. O anjo é aquele que começou, eu estou pondo em aspas aqui, aquele que começou o demônio e se depurou até tornar-se anjo. Então não existe um ser que seja infinitamente e eternamente mau. Nós apenas estamos em estágios. Todo aquele indivíduo que faz o mal para o outro de alguma maneira, seja numa escala pequena ou numa escala global, ele um dia chegará a um estado de evolução maior. Terá uma prova mais difícil porque a sua consciência pesa muito mais. Tá? Então, quanto pesa a consciência de um indivíduo que tirou R$ 100 da bolsa da mãe, comparado àquele que cometeu um genocídio de 6 milhões de pessoas? Cada um a seu tempo, cada um segundo as suas obras. Então, quanto mais obra positiva você fizer, mais rápido você alcança essa evolução. Né? E aí você deixa de ser o demônio na vida do outro. Porque é assim que as pessoas referem uma a outra. Né? Aquela demônia da minha ex-mulher. Aquele demônio. Porque é essa ideia. Se eu faço inferno na vida do outro, para o outro eu sou o demônio. Se eu faço a vida do outro um paraíso, para o outro eu sou o anjo. As almas que povoam o espaço são precisamente aquelas que se chamam espíritos. Os espíritos não são outra coisa senão as almas dos homens desprovidas de seu envoltório corporal. Essa é a definição, ele vem para uma definição mais prática. O que é espírito, então? As almas dos homens, dos seres humanos, desprovidas do corpo, desencarnadas, não estão na carne. Elas povoam o espaço e se chamam espíritos. Por isso é possível que a alma, como se compreende, possa estar em Marte, possa estar em Júpiter. O que ela não pode é estar num corpo físico em Marte. Item 3. Esta é uma teoria mais racional que as outras, e já é o bastante que nem a razão nem a ciência a contradigam. Além disso, ela é corroborada pelos fatos e tem a sanção lógica da experiência. Ele está construindo um pensamento lógico e ele vai falando: ó, isso aqui já é mais racional que as outras. Estou levando pela razão, causa e efeito. Isso precisa disso, aquilo precisa daquilo. Esse pensamento vai sendo construído. Então ele fala: nem a razão nem a ciência podem contradizer isso, e não podem. Ah, mas eu não posso provar que existem espíritos, mas também não pode provar que não. Fala, não, mas quem diz que existe alguma coisa é que tem que provar que ela existe. Eu concordo. Todos são inocentes, né? Até que se prove o contrário. Então nada existe até que se prove que existe. Mas o que ele diz é: não dá para provar que não existe, então eu também não posso cravar que não existe. Eu devo continuar buscando. Além disso, ela é corroborada pelos fatos e tem a sanção da lógica e da experiência. Os fatos são as experiências mediúnicas, as cartas, os vários testes. A pessoa que morreu e escreve: ó, o meu corpo está enterrado em tal lugar, aí chegam lá, o corpo está mesmo, não teve testemunha. Então, assim, tem um monte de coisa que mostra que essas situações paranormais, as situações espirituais acontecem, não podem ser provadas, mas elas estão ali. Não podem ser explicadas, mas podem ser provadas. Muita gente admite a existência das almas e, consequentemente, dos espíritos, mas nega a possibilidade de se comunicar com eles pela razão. Dizem que seres imateriais não podem agir sobre a matéria.
Aí ele chega num outro ponto. Tem gente que acredita em tudo isso, até aqui, que existem os espíritos, mas não acreditam que eles podem conversar com a gente. Você fala, mediunidade não existe. O mundo espiritual não toca o mundo. Então, essa é a ideia de mediunidade, médium, aquele que está no meio, entre o mundo espiritual e entre o mundo material. Ele consegue que os dois mundos se conectem. Então ele fala com o espiritual e ele fala com o material. Por isso é um médium. Essas pessoas não acreditam na mediunidade, elas estão dizendo: eu não acredito que exista uma conexão entre os dois mundos de forma material, ou seja, pela fala, pela escrita, né, ou até mesmo pelo pensamento. Que se movimenta na matéria, como já estudaram isso, os desenvolvimentos da telepatia, principalmente em épocas de guerra, né? Quando pensavam, vamos treinar os soldados em telepatia, a gente joga eles lá no inimigo como espiões, e aí eles não vão precisar enviar uma carta para nós contando o que está acontecendo. Telepaticamente, eles vão se conectar com o telepata que aqui ficou, e aí eles vão trocando informações sigilosas para vencer a guerra. Então, muitos estudos de telepatia foram feitos e várias informações foram concluídas, concretizadas e confirmadas. O espírito é o ser principal, porque é o ser pensante e sobrevivente. O corpo é apenas um acessório do espírito, um envoltório, uma vestimenta que ele deixa quando está muito usado. Além do envoltório material, o espírito tem um segundo, semimaterial, que o une ao primeiro. Na morte, o espírito se desposa deste, mas não do segundo, que chamamos perispírito. E é isso aqui, ó. O espírito é o ser principal, ele é o pensante e sobrevivente. Então, o espírito sobrevive à morte do corpo. O corpo é só um acessório do espírito, um envoltório. Então, ficar investindo muito no corpo, no sentido de não é que não possa fazer academia, ficar musculosa, nada disso. É investir muito no corpo é viver para ele. Ele vai ficar. E o espírito vai deixar esse inventório quando estiver muito usado. Né? Então tem até uma piada que o Ari Toledo contava, né? Quando ele fala do casalzinho de vovô e vovó, né? Que a mulher bem velhinha fala pro marido dela que é para ele esperar na cama e aí ela chega pelada. E ele pergunta para ela: "O que que é isso?" E ela fala: "É a camisola do amor." E ele fala: "Então dá uma passadinha nela que tá bem amarrotada." É essa expressão. O corpo vai deteriorando. E aí o espírito chega uma hora que sai. Nós morremos de causas naturais, porque se não morrêssemos, imagina o quão difícil seria. O osso não funciona direito, a coluna já está dolorida, um monte de escolha errada que nós fizemos desde os 20, 30 anos. Então, assim, a morte dentro dessa perspectiva é uma benção. Porque as escolhas que nós fazemos quando somos mais jovens, se nós tivéssemos que ficar eternamente presos a elas, seria muito complicado, seria uma punição muito severa. Tudo bem, às vezes acontece de um garoto de 14 anos estar brincando na piscina, quer fazer uma graça para as meninas ali, dá um salto mortal e fica paraplégico. Porque tinha 14 anos e queria fazer graça para a menina. Agora ele vai ter que ficar pro resto da eternidade assim? Então, em algum momento, esse corpo acaba, o espírito volta, como o espírito não tem sistema nervoso central, nem de forma geral, e nem a espinha vertebral, ele não precisa mais ficar paraplégico. Quando ele reencarna, ele volta com todos os direitos de ter um corpo totalmente funcional. Então, além do envoltório material, que é o corpo, e o espírito, que é o que o habita e o direciona, tem um segundo, semimaterial, que une ao primeiro, chamado perispírito. Então, nota do expositor no livro Instrução Prática sobre as Manifestações Espíritas, no capítulo Vocabulário Espírita, Allan Kardec diz: perispírito, de peri, em redor, e espíritus, espírito. Envoltório semimaterial do espírito, depois de sua separação do corpo. O espírito o adquire no mundo em que se acha e muda-o ao passar a um outro mundo. É mais ou menos sutil ou grosseiro, conforme a natureza de cada globo. O perispírito pode tomar todas as formas, à vontade do espírito. De ordinário, afeta a imagem que tinha em sua última existência corpórea. Quando fala, eu vi o meu avô que já morreu.
O que você viu foi o perispírito dele. O espírito dele plasmou aquela imagem para que você pudesse ver e a escolheu porque foi a última encarnação dele e a que você reconheceria. Mas ele já teve várias existências, ele não foi só o seu avô. Se ele viesse com uma outra roupagem, onde ele já foi uma mulher, onde ele era uma criança, você não o reconheceria. Então, nós ficamos impregnados daquela experiência e por um tempo queremos continuar sendo reconhecido com aquele corpo que nós tivemos. Então você morre amanhã e você vai ficar um tempo plasmando essa mesma imagem deste corpo que você tem hoje, porque leva um tempo para você voltar a se reconhecer com algo além daquele corpo que você habitava. Tá? Então é o que fica ao redor do espírito, um envoltório semimaterial. Então ele é material suficiente para conectar com o corpo, que é matéria, e ele é imaterial suficiente para conectar com o espírito, que não é matéria como nós a conhecemos. Aqui tem uma imagem muito difundida já, desde lá do estudo autodescobrimento eu já usei ela, mas eu trouxe de volta aqui. Tá? Tá lá no artigo Corpo, Perispírito e Espírito, da Raquel Alexandre, do Diário do Sertão. Aí ela usou essa imagem também lá. Tá? Então aqui tem a imagem do espírito, que seria essa fumacinha, essa energia sem forma. O perispírito, onde esse espírito começa a tomar uma forma, e aí essa forma se conecta como se fosse assim, uma dupla face, vai, ou um velcro com o corpo. Tá? O espírito faz o papel de dupla face, conectar o espírito com o corpo. Só que o perispírito ele pode ir para outros lugares. Então, dependendo do planeta, do globo aonde o espírito vai reencarnar, esse perispírito será mais ou menos imaterial para que consiga transmitir. Então, é como se o perispírito fosse o primeiro médium. Tá? O perispírito é um médium que faz com que o corpo consiga se conectar com o espírito. Mas o perispírito não é um ser em si. Tá? Ele é um envoltório semimaterial. Quando eu falo aqui de médium, eu estou usando só uma analogia para ficar claro. Voltando no livro dos médiuns. Esse envoltório semimaterial tem a mesma forma do corpo. Constitui para ele um corpo fluídico, vaporoso, invisível para nós em seu estado normal, mas que possui ainda algumas das propriedades da matéria. O espírito não é, portanto, um ponto, uma abstração, mas um ser limitado e circunscrito, ao qual só falta ser visível e palpável para parecer um ser humano. Claro isso? Tá? Então, o envoltório semimaterial tem a forma do corpo, então ele é suficientemente material, mas para que consiga se conectar, mas não o suficiente para que possamos vê-lo. Quando o indivíduo vê um espírito, através o perispírito daquele espírito que ali está, é porque ele tem uma mediunidade, que seria uma capacidade aguçada de enxergar a matéria em um nível maior do que aqueles que não a têm. Como você tem pessoas que sentem mais cheiros, como você tem pessoas que ouvem mais sons, mais notas. Tem um tato mais apurado. Dá um copo de vinho para mim, eu vou falar cheiro de vinho. Agora, dá para um enólogo, ele vai falar notas de não sei o que com não sei o que, porque ele desenvolveu. Então, se nós estamos cheirando a mesma coisa, ele enxerga 35 notas e eu só enxergo uva, é porque ele tem um desenvolvimento maior. A mediunidade seria esse desenvolvimento, uma capacidade também de perceber além do que a matéria vê. Por isso eles dizem o terceiro olho. É um olho que enxerga além do que a matéria pode observar, do que a luz pode trazer para o cérebro humano. Item 4. A existência da alma e a de Deus, que são consequência uma da outra, sendo a base de todo edifício, antes de começar qualquer discussão espírita, importa se assegurar de que o interlocutor admite essa base. A existência da alma e a de Deus são consequência uma da outra. Então, se eu não acredito em Deus e não acredito em alma, se eu acredito em alma, eu tenho que acreditar em Deus. Ele está colocando, eu preciso acreditar nas duas coisas, elas são a base desse edifício. Antes de começar qualquer discussão espírita, você tem que entender o seguinte: para essas perguntas, a primeira, crê em Deus? A segunda, crê ter uma alma? E a terceira, crê na sobrevivência da alma após a morte? Se
a resposta for negativa, ou se você disser simplesmente não sei, gostaria que assim fosse, não estou seguro, o que na maior parte das vezes equivale a uma negação polida, disfarçada sob uma forma menos contundente para evitar ferir bruscamente aquilo que se chamam preconceitos respeitáveis, seria inútil prosseguir. Então Kardec diz: se você responde não para essas perguntas, eu não creio em Deus, eu não creio em alma e eu não creio na sobrevivência da alma, esse estudo provavelmente não é para você. Se você está aqui, né, esse livro, né? Então, o estudo é, porque nós estamos aqui para explorar isso, para que você. Eu não estou aqui para convencer ninguém de nada, estou aqui para estudar o livro. Então, se você tem interesse em saber como isso funciona, mas tem um mínimo de crença nisso, fica. Mas se você está aqui só para provar que tudo isso aqui está errado, é um tempo que você perde, um desgaste. Então, é uma sinceridade neste ponto. É inútil prosseguir se você não acredita em Deus, em espírito, e não acredita na sobrevivência da alma após a morte. Porque esse livro é sobre isso. Se é um livro dos médiums, é o mínimo que se precisa ter de crença, é isso tudo que foi apresentado até aqui. Item 5. Resta saber se o espírito pode se comunicar com o homem, quer dizer, pode fazer com ele uma troca de pensamentos. E por que não? O que é o homem se não um espírito aprisionado em um corpo? Por que o espírito livre não poderia se comunicar com o espírito cativo, como um homem livre pode com aquele que está acorrentado? Então, aqueles que chegaram até aqui na leitura do livro falaram: ok, eu não vou desistir agora, eu acredito em parte disso, vamos lá. Ele falou: tá bom. Então nós chegamos até aqui. Existe alma, existe Deus, a alma sobrevive ao corpo. Ela pode conversar com alguém que está no corpo? Ele pergunta: por que não poderia? Se eu posso conversar com alguém que está na cadeia, por que um espírito não pode conversar com alguém que está no corpo? Item 6. Passamos por um instante a abstração dos fatos, que para nós tornam a coisa incontestável. Admitamos a título de simples hipótese. Pedimos que o incrédulo nos prove, não por uma simples negação, porque sua opinião pessoal não é lei, mas por razões que não admitam réplica, que isso não pode ocorrer. Supondo que realmente, né, nós vamos abstrair dos fatos. Porque se nós formos nos apegar aos fatos, Kardec está dizendo, se eu for me apegar aos fatos, é incontestável. Então eu não tenho por que ficar aqui explicando para você se o fato já me prova que sim. Mas supondo que eu não tenha os fatos e que dá para legalizar isso aqui no sentido de dizer, você está errado, Kardec. Ele pede para o incrédulo que prove. E não é provar, como eu disse, falar assim, não, eu não acredito porque eu não acredito. Não, a sua opinião pessoal não é uma lei. Me explica com razões que não admitam réplica por que o que foi dito até agora é uma mentira. É isso que Kardec está dizendo. Prove por A mais B, sempre partindo do princípio da existência e da sobrevivência da alma, primeiro, que o ser que pensa em nós durante a vida não deve pensar mais após a morte. Segundo, que se ele pensa, não deve pensar mais naqueles que ele amou. Terceiro, que se ele pensa naqueles que amou, ele não deve querer se comunicar com eles. Quarto, que se ele pode estar em toda parte, não pode estar em nosso lado, ao nosso lado. Então, vamos lá. Tem mais aqui, mas eu vou aos poucos para não sobrecarregar. Ele está pedindo para o indivíduo provar por A mais B seguindo uma lógica, novamente, porque esse é o pensamento kardecista. Partindo do princípio da existência e da sobrevivência da alma. Porque agora o questionamento é: o espírito pode conversar com o que está no corpo? Se durante a vida eu penso em uma pessoa, por que eu não pensaria nela depois que eu morri? Se eu penso, por que eu não vou pensar naqueles que eu amei? E se eu penso naqueles que eu amei depois que eu morri, por que eu não vou querer me comunicar com eles? E se eu posso estar em toda parte depois que eu morri, o corpo morreu, por que eu não posso estar ao lado de quem eu amo? Quinto, e que se está ao nosso lado,
não pode se comunicar conosco. Então, se eu estou ao lado de quem eu amo, por que eu não posso me comunicar? Sexto, que por seu envoltório fluídico não pode agir sobre a matéria. Se eu não posso agir sobre a matéria, como é que eu estive dentro da matéria? Eu pude em algum momento me conectar à matéria, por que agora eu não posso me movimentá-la de maneira nenhuma? Sétimo, que se ele pode agir sobre a matéria inerte, não pode agir sobre um ser animado. Então, se eu, como espírito, posso movimentar uma caneta, por que eu não posso movimentar uma pessoa? Oitavo, que se pode agir sobre um ser animado, ele pode dirigir sua mão para fazê-lo escrever. Então, se eu posso agir sobre um ser animado, por que eu não posso fazer com que sua mão escreva? Seria a psicografia, como os estudos de Joana de Ângeles, que também tem aqui. Nono, que, podendo fazê-lo escrever, ele não pode responder às suas perguntas e lhe transmitir seu pensamento. Então, ele pede, dentro dessas 9 propostas, prove todas. Mas esse é o ponto. O indivíduo fala, não tem que provar nada porque isso não existe. E esse é o ponto da negação. Então, vamos tentar descobrir se isso existe ou não. Porque quem passa por isso tem certeza que isso existe. Quem nunca passou tem certeza que não existe. Então, ou está todo mundo louco, ou está metade louco, ou nós estamos apenas ignorantes com relação a alguns fatos. A ideia do estudo é essa. Que você absorva novas informações, mas não dentro de uma resistência. Não é uma doutrinação isso aqui. Não é um proselitismo. Não tem o ganho com isso. Né? No sentido de quanto mais pessoas. O ganho é promover o discurso, fomentar a reflexão, levar um pensamento acerca de outras coisas, porque isso vai te trazer esperança. Agora, isso pode não fazer sentido para a pessoa, mas quando o pai dela morrer, quando a mãe dela morrer, ela vai falar: mas e se eu conseguir saber como minha mãe está? Por que eu estava aqui em casa e de repente eu senti o cheiro do perfume da minha mãe, que já morreu 5 anos atrás? Isso vai começar a fazer sentido. E ter essas respostas, ou ter um caminho já percorrido que te permita buscar mais clareza nas informações, não vai te fazer mal nenhum. Né? Então, todo conhecimento é sempre bem-vindo quando vem para agregar. Os incrédulos dirão que cabe a nós provar a realidade das manifestações. Nós aprovamos pelos fatos e pelo raciocínio. Se não admitem nenhum nem outro, negam mesmo o que vem. Cabe a eles provar que nosso raciocínio é falso e que os fatos são impossíveis. Então, se o indivíduo não acredita nem no fato e nem no raciocínio que foi colocado aqui, então eles estão negando o que eles veem. Eles é que têm que provar que o raciocínio é falso e que os fatos são impossíveis. Nós temos aqueles charlatães que ficavam entortando colher, mas na verdade eram outras coisas, paranormalidade, psicocinese e tudo mais. Mas esses pontos, se você for procurar a fundo, você vai perceber várias situações onde médiums, por psicografia, descobriram onde estavam produtos de roubo, pessoas que foram enterradas, como eu já disse, pessoas que escreveram mensagens para o filho que chamou ele de um apelido que só ele e a mãe sabiam, falaram coisas que só os dois tinham vivido juntos, segredos muito profundos. Então, essas pessoas estão todas loucas, o médium adivinhou, tem uma coisa a mais aí, né? E o livro dos médiuns é um livro que vai explorar essa coisa a mais para tentar dar nome a esses bois. Beleza? Próximo encontro então no dia 23 de fevereiro, capítulo 2. O maravilhoso e o sobrenatural. Muito obrigado então a todos e todas vocês pela companhia no início de mais esse estudo. Agradeço imensamente quem puder contribuir divulgando ele, né? Porque muita gente não sabe que ele começou. Esse estudo é fruto da minha gratidão pelo reconhecimento e pelo engajamento de vocês com o estudo do livro Em Busca da Verdade. Sempre me pediram para fazer o estudo do livro dos médiuns, depois que eu fiz o Evangelho e o livro dos Espíritos, e agora aqui estou. Não vou fazê-lo integralmente como foram os outros, mas eu farei ele da forma mais profunda como foi esse primeiro aqui. Então, muito obrigado. A minha parte eu farei, a de vocês, se possível, é deixar os comentários aqui para que as pessoas saibam o que encontrarão nesse estudo e ajudar na divulgação em grupos de WhatsApp, Telegram, o que quer que seja,
para que mais pessoas cheguem. Se elas vão ficar ou não depende da sintonia delas com a minha abordagem, com a minha didática. Mas isso é conversa para depois. Um grande abraço e muita paz.